Você sabe por que que hoje existem milhares de religiões sendo abertas todos os dias no meio do cristianismo? É justamente porque a interpretação bíblica ela tem sido deturpada no meio dos cristãos. E um dos assuntos de maior polêmica é o da imortalidade da alma. E é por isso que nós vamos nesse estudo ver as passagens bíblicas mais polêmicas sobre esse assunto. Vamos lá? Olá, meus amigos, bem-vindo ao estudo da lição. Chegamos à lição de número 9 e o nosso tema desta semana, passagens bíblicas controversas. Quem nunca lidou com uma passagem bíblica difícil de interpretação, difícil de lidar? E é justamente esse o estudo desta semana. Nós vamos ver aqui algumas passagens da Bíblia muito controversas no meio do cristianismo, e nós percebemos que a exegese bíblica ela tem sido deturpada, ela tem sido mal interpretada no meio do cristianismo, e isso tem levado muitas pessoas para um caminho errado, para um caminho da perdição, porque uma má interpretação da Bíblia ela afeta diretamente a nossa vida espiritual. Ela afeta diretamente o curso da nossa vida, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. E o grande objetivo de Satanás é que nós não leiamos a Bíblia e que se nós leiamos um dia, que esta seja interpretada de forma equivocada. E é isso que tem aparecido em nosso meio, muitas pessoas com dúvidas, muitas pessoas confusas quanto a vários textos da Bíblia, aparentemente difíceis de serem interpretados. E é isso que nós iremos ver, meus amados, nesse momento. E o primeiro texto bíblico, a primeira história bíblica que nós vamos meditar, que nós vamos fazer aqui uma rápida recapitulação, está lá em Lucas capítulo 16, do versos 19 ao 31. O livro de Lucas começa 16, 19 e 31, fala da história do rico e Lázaro. É uma história muito conhecida, no entanto, controversa, polêmica e de má interpretação por muitas pessoas. Então vamos lá. O que realmente a história do rico e Lázaro está nos mostrando? Qual é a sua verdadeira finalidade? Essa história está me dizendo ou está mostrando realmente a imortalidade da alma? E é isso que nós vamos ver aqui na história do rico e Lázaro. A história do rico e Lázaro começa assim: mas existia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, de roupa fina, e todos os dias se regalava esplendidamente. Estou lendo aqui Lucas capítulo 16, 19, agora o verso 20 diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem. E o verso 21, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham a lamber as suas úlceras. Situação difícil daquele homem. O verso 22, aconteceu que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Então tudo indica, meus amados, de forma muito clara, que esta é uma história, uma parábola. Por que que é uma parábola? Porque nós temos elementos suficientes para dizer que essa história é uma parábola. Primeiro que a história do rico e Lázaro, ela faz parte de uma perícope, de um bloco de histórias que antecedem, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo e a parábola do administrador infiel. Logo, nesse mesmo bloco, nessa mesma perícope, está aqui a história do rico e Lázaro. Então essa é uma evidência de que a história é uma parábola. Então você
você percebe aqui no verso 23 que aconteceu que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, a característica principal de uma parábola são as figuras diversas de linguagem em que aparecem no texto. E aqui nós temos uma figura de linguagem muito nítida, né? Então aqui nós temos, por exemplo, que o mendigo foi levado para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O que é o colo de Abraão? Será que o colo de Abraão é um lugar grande que comporta pessoas para morar? Então, na época de Jesus, já existiam alguns ditos populares que diziam que algumas pessoas iam para um lugar de tormento e outras pessoas iam para o seio de Abraão. Só que esse dito popular, essa alegoria, essas falácias que eram contadas na época de Jesus, elas nunca tiveram base bíblica, porque não é isso que a Bíblia conta, não é isso que a Bíblia nos esclarece. Então, o seio de Abraão aqui na história é apenas uma figura de linguagem. Então, Jesus certamente ele se apropriou dessas histórias contadas na sua época para ilustrar uma outra história e mostrar uma verdade, conforme a gente vai mostrar no final desse texto, ok? Então, o seio de Abraão aqui, como é que o seio, o colo de uma pessoa vai comportar algumas dezenas de pessoas morando nela. Então, isso é impossível, né? Então, já dá para perceber que é uma história alegórica, que essa história aqui não é uma história verdadeira, mas sim uma parábola. Morreu também um rico e foi sepultado. O verso 23 diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Você percebe que quando o rico ele abre os olhos, ele enxerga Abraão lá no inferno? Então, o rico estava no inferno e do inferno ele avistava Abraão e Lázaro, o mendigo, do outro lado, que estavam no céu, no paraíso. Você acha que isso é verdade? Você acha que o céu e o inferno, eles são vizinhos a tal ponto, né, de um conversarem com o outro? Imagine só você indo para o céu, para o paraíso que Deus preparou para você, e você enxergar as pessoas em tormenta. Você, quem sabe, enxergar um familiar seu do outro lado ali da janelinha em tormenta, e você, quem sabe, dialogar com aquela pessoa. Será que isso é verdade? Isso poderia acontecer um dia? Será que Abraão ressuscitou a ponto de conversar com os personagens aqui na história? A Bíblia não fala que Abraão ressuscitou. A Bíblia não fala que Abraão ele teve uma outra vida. Sabemos que Moisés ressuscitou, sabemos que Enoque foi transladado para o céu, Elias e alguns outros, mas não temos nenhuma informação de que Abraão ressuscitou, e muito menos há a possibilidade de alguém que ressuscita conversar com outro morto de um outro lado de uma janela no céu. Então você percebe a dificuldade que nós temos de colocar essa história como verdadeira. Amados, aqui é apenas uma ilustração, aqui é apenas uma parábola, aqui são figuras de linguagens usados na Bíblia, né? E Jesus usou muitas figuras de linguagem para representar alguma coisa, alegorias, e é dessa forma que a Bíblia tem que ser interpretada. Então, vamos lá, continuando aqui o verso 24, o verso 23 diz assim: no inferno, estando em tormenta, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? Verso 24, então chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Verso 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está este consolado, e tu está em tormenta. O verso 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, né? Nem de lá passar para cá. Verso 27, então replicou o pai, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe deis testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Algumas pessoas sugerem também que esse texto está falando o seguinte, aquele que é rico vai para o inferno e aquele que é pobre vai para o céu. Meus amados, não é isso. A Bíblia sim fala que muitos ricos podem perecer, porque o Deus de muitas pessoas está no dinheiro, na riqueza, em suas posses, mas não significa que uma pessoa rica ela vá para o inferno, porque existem muitos ricos que vão se salvar e muitos ricos que vão para o inferno. Assim também como existem muitos pobres que vão se salvar e muitos pobres que irão para o inferno. Então aqui, essa história também, ela não quer dizer que o rico vai para o inferno e é os pobres que vão se salvar. Não é essa a finalidade desta história, desta parábola. Mas vamos falar então qual que é a finalidade dessa história. Meus amados, o que a Bíblia está querendo aqui nos dizer por essa história contada pelo próprio Jesus é o seguinte. Nós estamos no mundo de passagem, a nossa vida aqui é curta, e a única oportunidade que nós temos de salvação é enquanto vivermos nesse mundo. Porque depois que nós morrermos, já está selado a nossa vida, ou para a perdição eterna, ou para a vida eterna. Então, tudo que nós temos que fazer é nos preparar enquanto temos oportunidade neste mundo. Essa é a razão desta história. Essa é a razão desta parábola contada por Jesus, para que nós possamos ser pessoas bondosas, para que nós possamos ajudar o próximo, para que nós não possamos estar arraigados às posses e bens desse mundo, porque tudo é passageiro. E muitas pessoas fazem uma confusão nessa história para justificar a imortalidade da alma, da qual essa história não tem base bíblica. Se nós acreditarmos na imortalidade da alma com base nessa história, a Bíblia toda estaria em contradição, porque ela confronta frontalmente vários outros textos bíblicos que não apoiam a interpretação que muitos dizem dessa história. Portanto, meus amados, tomam muito cuidado para que a gente não possa ser enganado por algumas interpretações que não têm base bíblica, tá? Então, essa foi a primeira história bíblica que a lição nos trouxe para que a gente possa interpretar da forma correta. Bem, vamos ao segundo texto, vamos à segunda passagem bíblica polêmica. E a segunda passagem bíblica que a lição nos traz é aquele ladrão da cruz, Lucas capítulo 23 e o verso 43. É uma passagem polêmica também, recheada de muito significado. E quantas pessoas têm interpretado essa passagem de forma equivocada. Então vamos lá ao texto bíblico. Lucas capítulo 23 e o verso 43 diz assim: Jesus lhes respondeu, em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Em alguns textos diz assim, em verdade te digo hoje. Outras, em verdade hoje te digo, estarás comigo no paraíso.
E aqui entra também uma grande polêmica desse texto. Então a história é a seguinte: Jesus estava na cruz sendo crucificado, e nós sabemos que foi crucificado dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um desses malfeitores, ele se arrependeu naquele momento em que estava ao lado de Jesus na cruz. Ele se arrependeu dos seus pecados, e quando Jesus olha para ele, Jesus diz: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vamos à seguinte situação. Na época em que a Bíblia ela foi escrita, não existia sinais de pontuação na língua grega, ok? A língua grega não tinha sinais de pontuação, não tinha vírgula, ponto e vírgula, não tinha nada, assim como temos hoje na língua portuguesa. Então, esse texto, uma vírgula faz muita diferença. Por quê? Porque se eu disser assim, em verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas se eu disser assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, muda totalmente o sentido da frase. Então, o que muitos interpretam é o seguinte: muitos dizem que Jesus estava dizendo para aquele bandido, para aquele ladrão, que hoje mesmo, naquele exato momento que eles estavam morrendo, quando morressem, eles estariam no paraíso, ou seja, eles iriam para o céu, como se isso estivesse apoiando a imortalidade da alma. A alma ela não morre. Você morreu, mas não morreu. Você está em outro lugar. Você estará no céu, no paraíso ou no inferno se for perdido. No caso do outro ladrão, ele estaria no inferno, e o outro bandido que se converteu estaria no céu naquele dia. Mas como naquela época não tinham sinais de pontuação, a vírgula, que faz muita diferença nesse texto, é muito provável que o tradutor, alguns dizem que o tradutor é um traidor, porque é difícil fazer uma tradução de um texto de uma língua muito antiga, de uma língua que aconteceu há milhares de anos no passado para hoje, a nossa língua portuguesa, com várias mudanças em diversos ramos da escrita. Então, alguns dizem que aquele tradutor, ele colocou a vírgula aonde fosse mais conveniente para ele, não que aquela vírgula fosse de fato verdade. Então, se o tradutor colocou a vírgula na seguinte situação: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Se a vírgula ficou ali, é muito provável que Deus estava dizendo para ele hoje, naquele momento, que um dia ele estaria no paraíso. Mas se a vírgula ficou antes, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, então isso estaria indicando que naquele exato momento, quando os dois morressem, eles já iriam direto para o paraíso. Mas será que isso é verdade? Uma boa parte das Bíblias, a vírgula está no lugar correto, em outras partes da Bíblia a vírgula está no lugar errado, mas tem muitas Bíblias que estão no lugar correto. Então isso causa uma polêmica, mas surge a pergunta: qual é então o local correto da vírgula? Nós temos que entender o contexto deste assunto, o contexto da mortalidade ou imortalidade da alma, para saber o que realmente Jesus estaria dizendo ali naquele momento. Então vamos lá. Primeiro ponto. Estavam vivos até no sábado, de acordo com João 19, 31 e 33, aquele assassino, aquele ladrão que estava se convertendo naquele momento, até no sábado ele estava vivo, ou seja, ele não morreu na sexta-feira,
Jesus sim, ele morreu na sexta-feira às 3 horas da tarde. Mas aqueles dois ladrão, eles não morreram naquele exato momento, porque na morte de cruz as pessoas passavam alguns tempo, até semanas para morrer em alguns casos. E quando uma pessoa ela não morria fácil, o que acontecia? Era autorizado que se quebrasse a perna daquele que estava sendo crucificado. E lá em João 19, 31 e 33, nos mostra que as pernas daqueles assassinos foram quebrados para que ele morresse mais rápido. Então isso indica que ele não estava morrendo na sexta-feira junto com Jesus. Ou foi no sábado, ou foi no domingo, ou foi em outro dia. Então, como que ele poderia estar no paraíso hoje, no caso, na sexta-feira, junto com Jesus, se ele não morreu na sexta-feira? Se no dia seguinte ele ainda estaria vivo, porque ele não morreu rápido a morte de cruz. Então, meus amados, você percebe aí a primeira razão pela qual nós não podemos acreditar que Jesus levaria aquele bandido que se converteu hoje, naquele dia, para o paraíso. E nós temos aqui uma segunda razão que está lá em João capítulo 20, o verso 17, que Jesus diz assim: eu ainda não subi para o meu Pai. Se no domingo de manhã Jesus falou isso para Maria, que ainda não subiu para o seu Pai, como que na sexta-feira ele estaria no paraíso junto com o ladrão convertido? Se no domingo da ressurreição Jesus ainda não subiu para o seu Pai, porque Jesus não ascendeu ao céu no dia em que ele morreu. Jesus foi para o paraíso algum tempo, pelo menos 40 dias após a sua ressurreição, porque ele apareceu a muitos discípulos, apareceu a Maria Madalena, apareceu a Tiago, apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, apareceu depois para uma multidão de pessoas. Então Jesus ele não foi direto para o céu após a sua morte ou após a sua ressurreição. Então ele não estaria no paraíso no dia em que ele morreu, conforme muitas pessoas sugerem. Então, logo, a forma como muitos interpretam, dizendo que hoje você estarás comigo no paraíso, apoiando assim a imortalidade da alma, isso não é verdade. Então, meus amados, nós temos que interpretar a Bíblia da forma correta para que nós não possamos cair em contradição naquilo que a Bíblia não está dizendo para nós. Ok, meus amados? Então vamos agora ao terceiro texto bíblico polêmico, e esse texto aqui está em Filipenses capítulo 1 e o verso 23, capítulo 1 e o verso 23, que diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo, que escreveu esta passagem, o que ele estaria dizendo em partir e estar com Cristo, lá em Filipenses capítulo 1 e o verso 23? Partir e estar com Cristo significava realmente, ou significa realmente que quando ele morresse, ele já iria para o paraíso naquele exato momento, para o céu? Será que foi isso que Paulo falou realmente? Meus amados, nós temos que interpretar a Bíblia em seu contexto imediato, em seu contexto amplo, em seu contexto histórico, em seu contexto cultural, porque a Bíblia é desta forma que temos que interpretar. Se isso fosse verdade, que Paulo estaria dizendo que quando ele partisse, estasse com Cristo, ele estaria no céu, Paulo estaria em contradição com muitos outros textos da Bíblia. Inclusive, eu vou ler aqui alguns para vocês. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É o mesmo Paulo que falou lá em Filipenses, partir e estar com Cristo, falando que os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro por ocasião da volta de Jesus. Quando Jesus retornar a este mundo, é que vai haver a ressurreição daqueles que vão subir ao céu e que estarão salvos. E não no momento em que você morre. Então, partir e estar com Cristo não quer dizer que Paulo estaria partindo para o céu, para a Nova Canaã, para o paraíso, assim que ele morresse. Paulo estava querendo dizer outra coisa. 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 8, diz assim: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui Paulo está falando da vinda de Jesus. Paulo está falando que naquele dia, no dia da volta de Jesus, é quando os salvos receberão a recompensa. É quando nós seremos recompensados pela nossa fidelidade a Deus. É quando vai haver a ressurreição, a primeira ressurreição daqueles que vão para o paraíso. Ok? Então, meus amados, Paulo, se fosse morto e fosse direto para o céu, ele estaria em contradição com outro texto que ele mesmo escreveu sobre a questão da ressurreição. Portanto, nós temos, meus amados, que interpretar a Bíblia da forma correta. Eu não posso pegar um texto isolado da Bíblia, das Escrituras, e fazer daquele texto uma doutrina. E, infelizmente, é o que muitos estão fazendo. Muitos pegam um texto isolado da Bíblia e querem fazer daquele texto uma doutrina sem consultar os outros textos que falam daquele mesmo assunto, seja no Novo ou no Velho Testamento, sem consultar a perícope, sem consultar o contexto imediato, o contexto amplo, histórico, cultural. Então, é dessa forma que a Bíblia tem que ser interpretada. Vamos lá ao próximo texto da Bíblia. Texto difícil, tá? E o próximo texto difícil de interpretar está lá em 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 19, tá? Então, abra aí a sua Bíblia na carta de 1 Pedro 3,19, que fala assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Paulo pregou aos espíritos em prisão. O que é isso? O que é pregar aos espíritos em prisão? Não faz sentido, meus amados, Deus pregar para os mortos. Não faz sentido Deus ele evangelizar os mortos. Por quê? Porque a própria Bíblia fala em outros textos de que a única oportunidade que nós temos de salvação é enquanto estamos em vida nesse mundo. Porque depois que morre, já foi selado a vida daquela pessoa, ou para a perdição eterna, ou para a morte, para a vida eterna. Então, esse texto aqui não está dizendo que Deus ele evangeliza os espíritos, as pessoas que morreram, que vai ter uma segunda chance, que vai para um purgatório, que vai passar por um aperfeiçoamento, que vai passar por uma segunda chance. Não, meus amados. Essa é a estratégia de Satanás para que as pessoas elas não façam bem nesse mundo, na ilusão de que terão uma segunda oportunidade, terão um purgatório, terão não sei o que mais lá, terão uma segunda chance. Deus vai evangelizar em outro momento e vão ter uma outra chance quando morrerem ou depois da morte, sei lá. Não é isso, amados. Essa é a estratégia de Satanás para que as pessoas morram de forma perdida e morram a morte eterna, a morte dos que vão se perder eternamente. E é isso que Satanás quer com a humanidade, que todos se percam. Olha só, Hebreus capítulo 9, verso 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, tá?
Hebreus 9:27 fala que a única oportunidade que nós temos de morrermos uma única vez é nesse mundo, e que depois que morrermos, a nossa vida está selada ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Então, portanto, meus amados, tudo que temos que fazer de bondade, de alcançar a nossa salvação, é agora, enquanto estamos vivos. A própria Bíblia fala: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia, agora é o tempo de oportunidade, agora é o tempo de nos entregarmos a Deus. E vamos lá, meus amados, ao último texto da Bíblia, para matarmos aqui esse assunto, encerrarmos esse assunto aqui. O último texto da Bíblia, difícil de interpretação, está lá em Apocalipse, capítulo 6, de 9 a 16. Apocalipse 6, de 9 a 16, nos diz o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Meus amados, o que quer dizer então esse texto aqui? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. O que significa as almas debaixo do altar? Então, quando o quinto selo foi aberto, viu-se debaixo do altar as almas do que foram mortos. O que isso quer dizer? Significa que quando eu chegar no céu, eu vou encontrar ali algumas almas sofrendo debaixo do altar, se acotovelando, se atormentando ali, se revirando. É isso que o texto quer dizer? Porque, por incrível que pareça, meus amados, é isso que alguns acreditam. Alguns acreditam que quando chegarmos no céu, nós vamos ver pessoas se acotovelando debaixo do altar ali, debaixo de uma mesa, debaixo de alguma coisa, né? Pessoas em tormenta, pessoas ali agonizantes, clamando. Não, meus amados. Vamos entender o contexto desse assunto. Olha só, na época do Antigo Testamento, quando era sacrificado um cordeirinho no altar, o que o sacerdote fazia com o sangue do cordeirinho? Ele pegava ali uma amostra do sangue do cordeirinho e espargia nas pontas do altar, que estava ali na frente do cordeirinho. Então o altar ele tinha as pontas do chifre, então o sumo sacerdote pegava o sangue e molhava nas pontas do altar. E o restante do sangue que sobrava do cordeirinho era espargido, era derramado debaixo do altar. Era dessa forma que acontecia o sacrifício no Antigo Testamento de cordeirinho. O restante do sangue era derramado debaixo do altar. Então, o que esse texto aqui está nos dizendo é que debaixo do altar ficam os sangues daquele cordeirinho, assim como ficava no Antigo Testamento o sangue de um cordeirinho que era sacrificado. Um dia também Deus ele olhou para o sangue dos mártires, para o sangue daqueles que sofreram perseguição, daqueles que foram decapitados, daqueles que foram degolados vivos, daqueles que foram queimados em fogueiras, daqueles que foram crucificados, daqueles que foram torturados até a morte, tirando seu sangue. Então a Bíblia nos fala que Deus, ele não está surdo nem cego para não ver essas injustiças que aconteceram e que um dia o sangue desses que foram mortos de forma cruel, desses mártires, Deus ele vai clamar
ele vai olhar para esses mártires e dar sua recompensa. Assim como o sangue do cordeirinho que era colocado debaixo do altar no Antigo Testamento, o sangue que redimia, o sangue que perdoava os pecados, que apontava para Jesus, Deus também está dizendo aqui, nesta passagem de Apocalipse, que um dia ele vai olhar e que ele está olhando já hoje por esse sangue derramado, que um dia esses sangue vão receber a sua recompensa no céu. Na verdade, Jesus aqui está usando também uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem é comumente usada como uma prosopopeia. O que é uma prosopopeia? Uma figura de linguagem que a gente muitas vezes usa. Então Jesus, o próprio Jesus, ele usou várias prosopopeias para fazer uma ilustração e nos ensinar uma lição. Como, por exemplo, quando Jesus disse que se aqueles não clamarem, as próprias pedras clamarão, Jesus não estava dizendo que a pedra vai falar, mas era outro sentido que Jesus queria falar. Quando muitas vezes hoje eu digo aqui que aquele homem é um leão, eu não estou dizendo que ele é um animal, eu estou dizendo que ele tem força, né? Estou dizendo que ele é uma pessoa de muita musculatura. Quando eu estou dizendo para uma pessoa que ela está rodando que nem uma barata tonta, eu não estou dizendo que ela é uma barata, mas é um outro sentido que eu estou dizendo para aquela pessoa. Então a prosopopeia, ela foi muito usada por Jesus na Bíblia e é usada por nós até hoje ainda, em nosso contexto aqui. E aqui em Apocalipse 6, de 9 a 11, foi também falado de uma prosopopeia, né? Simbolizando olha só, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, tá? Então, debaixo do altar estavam as almas dos que foram mortos. Então, debaixo do altar não significa que quando eu chegar no céu, vai ter um monte de pessoas se acotovelando, um monte de pessoas se agonizando, um monte de pessoas ali de forma estranha. Não é isso. Aqui é uma figura de linguagem. E havendo aberto o selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram, e clamavam em grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, meus amados, aqui está falando que Deus, ele é justo. Deus vai fazer justiça com aqueles que foram perseguidos, martirizados, e que o seu sangue derramado, ele vai clamar debaixo do altar. As almas dele, a alma é a vida dele, né? A vida dele vai ser recompensada um dia por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então é isso que o texto quer dizer. O texto não está dizendo que vai ter por aí fantasminha debaixo de um altar, debaixo de uma mesa, né? Que um dia eu vou chegar no céu e eu vou ver pessoas se acotovelando, e vou ver algumas almas por ali, não sei o que lá, clamando. Não é isso, meus amados. Então nós temos que entender as figuras de linguagem, as prosopopeias que a Bíblia nos coloca, para que nós não possamos interpretar a Bíblia de forma correta. Meus amados, hoje a Bíblia ela foi colocada em xeque pelos próprios cristãos. O grande inimigo da palavra de Deus são os próprios cristãos que interpretam a Bíblia de forma equivocada. Milhares e milhares de pessoas estão caminhando para a sepultura, para a morte eterna, estão caminhando para um lugar obscuro, estão no caminho errado, porque alguém interpreta a Bíblia de forma equivocada. Esses falsos profetas, esses falsos pastores que estão enganando as igrejas, eles um dia irão prestar conta perante Deus por todas as suas mentiras contadas, por todas as suas distorções contadas com respeito à palavra de Deus. Porque uma interpretação equivocada, ela pode mudar o rumo da vida de uma pessoa para a perdição. Portanto, meus amados,
clamemos a Deus a cada dia, para que a palavra de Deus a cada dia ela possa ser lida. Mas mais importante do que isso não é ler, é interpretar, fazer a sua exegese de forma correta, da forma como Deus quer que nós a interpretemos. Que Deus possa ter compaixão de todos nós, que possamos a cada dia nos apegar a esse Deus maravilhoso, que Ele possa ser a nossa segurança, a nossa salvação e o nosso grande baluarte. Que Deus nos abençoe e ficamos com o nosso próximo estudo na semana que vem. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo. Tchau!